E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. A pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 23 do Prota que despertou o sistema de um deus e se tornou o rei invencível do seu próprio território. Foi mal pela demora. Eu estava esperando lançar novos capítulos, mas como vocês pediram muito para mim trazer a continuação, eu decidi fazer a parte 23 com os 3 novos capítulos. Eu vou resumir do capítulo 91 até o 93. Devido a isso o vídeo vai ficar menor do que o normal. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10 mil likes, eu faço a parte 24 dessa obra. Na parte anterior, após o rei invencível ceifar a vida do Lorde Demônio pela segunda vez, o deus Long elogiou ele pela demonstração de poder, e disse que, tirando o fato dele ter ofendido uma divindade, ele está qualificado para ser o seu bichinho. Então, se ele se render, o deus Long prometeu que pouparia sua vida. E debochando da cara dele, o Prota perguntou que a oferta do cabeçudo incluía comida, um quarto com internet e uma namorada. Ao ver que a divindade não entendeu seu sarcasmo, ele continuou com seu deboche, falando que até faria a mesma proposta para o gordão, mas ele se sentiria mal em ter um porquinho como ele como seu animal de estimação. Naturalmente, esse seu comentário fez o autoproclamado deus ficar extremamente irritado. Do outro lado, o confronto oficial entre os imortais e os demônios se iniciou. Os seres demoníacos pensaram que os celestiais estavam de brincadeira, quando eles pediram para seu exército libertar os humanos. Seus companheiros ainda nem tinham terminado de se divertirem com seus brinquedos, então não tem como eles deixarem suas presas escaparem. E explicou que as humanas fêmeas cultivadoras, a carne e as raízes espirituais delas são bens de alta qualidade para os demônios, e ajudam no crescimento da base de cultivo deles. Por isso eles trataram o pedido dos imortais como piada, já que eles nunca desistiriam dos seus bens de alta qualidade. E mesmo a chefe do clã Jian querendo argumentar, ela não falou nada. O imperador demoníaco na sua frente fez ela ficar apavorada, e fez ela pensar que todos os subordinados do Lorde Demônio são daquele nível, mas diferente dela. O Feng Qiun não recuou diante da presença assustadora do seu inimigo, e continuou ordenando que eles libertassem os humanos. Mas ao ouvir seu pedido hipócrita, o demônio Ember zombou da hipocrisia dos imortais. Eles podiam ter vindo antes para impedir essa situação, mas eles ficaram só olhando os seres demoníacos esmagarem o mundo, e agora estão fingindo que são os heróis. Após sua zombaria, o Ember lembrou os imortais que todos eles são apenas peões no jogo dos deuses, então eles devem cumprir seu papel como pecinhas obedientes. Se eles quiserem parar a matança do exército demoníaco, eles devem ir lá e matar a divindade, se eles forem fortes o suficiente. É claro, todos eles sabiam que matar um deus era impossível, já que ninguém pode sequer ferir aquela entidade. Aquele autoproclamado deus era capaz de comandar desgraças com apenas uma única palavra, ou pensamentos. E quem deu o direito supremo a um desgraçado abominável de torturar todos os seres vivos? Foi o deus que os imortais servem. E isso faz deles cães, meros brinquedos que seguem as ordens do seu dono. Eles não têm nem mesmo dignidade, mas apesar disso Feng Qiun implorou para os seres do paraíso, se eles possuem alguma misericórdia, eles devem enviar alguém para matar aquela divindade. Não importava quem, ele não suporta mais esse inferno, ele só quer que isso acabe logo. Então, não aguentando mais agir como um cachorrinho sem dignidade, ele cortou o demônio na sua frente. E vendo isso os imortais entraram em desespero, e foram forçados a enfrentar o imperador demônio. Naturalmente o Ember não gostou de ver os imortais desafiando sua vontade, mas mesmo irritado, ele não se sentiu ameaçado com o poder dos seus inimigos. Ao invés disso ele debochou da ação inútil dos imortais, já que para ele não existia nada que um bando de hipócrita podia fazer. Algumas horas depois, nós vemos o Feng Qiun em um péssimo estado, e as garotas que tinham sido capturadas agradecendo ele por salvar suas vidas. Essa cena fez a Tianxi ficar chocada. Ela não esperava ver um imortal se sacrificando pelos humanos. E tirando ela do seu choque, ele pediu para ela iniciar o plano da pura virtude, e também enviar os imortais para as 9 províncias. No início ela pensou em recusar, mas ao ver vários demônios que os imortais mataram, ela mudou de ideia, e disse que a ponte para o planeta Kyushu está nas suas mãos. Mas o continente ancião foi selado por Deus, e ela ainda não descobriu uma forma de quebrar o selo. Ao ouvir sua péssima notícia, os imortais entraram em desespero. Eles tinham perdido sua última chance de viver com dignidade, e se arrependeram por não ter seguido aquele conselho antes que o Deus percebesse. Enquanto eles se lamentavam pela sua escolha errada, todos eles sentiram uma aura assustadora emanando do templo do Deus,
E no mesmo momento, a Tianxi percebeu que o responsável por fazer aquele desgraçado ficar irritado foi o protagonista. Enquanto isso, no Templo dos Deuses, nós vemos o Shimin assustado com a aura do seu mestre, e o Deus furioso com a arrogância do Rei Demônio, e falando que desrespeitar Deus já garante uma sentença de morte, já que o planeta e todos nele pertenciam a ele, então naturalmente todos os reinos podem ser suprimidos pela sua mente, no seu território ninguém é páreo contra ele, esse é o poder de um Deus. Deuses nascem supremos e poderosos, eles estão destinados a ser superiores a todos os outros seres, por isso ele exige que as formigas continuem engatinhando até seus pés como um cachorrinho, ao sentir a aura assustadora do Deus aumentando. O Shimin ficou chocado ao notar que o reino estava prestes a entrar em colapso devido a essa energia, mas diferente do medo que ele estava sentindo, o Rei Invencível não se sentiu ameaçado. Ao mesmo tempo a janela do sistema apareceu, dizendo que a habilidade de dominância foi detectada. O oráculo espiritual de supressão do reino pode mobilizar as pessoas em uma região. Como o anfitrião não é do continente ancião, a influência do oráculo pode ser anulada após análise. E com a análise chegando no final, o Rei Invencível parou de ser afetado pelo oráculo. E enquanto o gordo Lin ficava surpreso com essa cena, o Prota ordenou que o velho se ajoelhasse. Após dizer isso, o Deus Long foi esmagado da sua cadeira no chão. Naturalmente ele não quis aceitar a realidade. Ele não podia aceitar que um demônio conseguia usar um oráculo contra ele. A aura dos dois se chocando era tão forte, que a barreira do planeta ancião começou a se quebrar. Mas é claro, a energia do Prota era ainda maior. Sua energia estava fazendo o oráculo da divindade se tornar inútil. Debochando do seu inimigo, o Prota carregou uma grande quantidade de energia no seu braço, e falou que na sua frente o Deus Long era apenas um inseto como os humanos que ele tanto despreza. E após dizer isso ele deu um socão na cabeça do calvo, e esmagou ele no chão. O impacto do golpe foi tão forte que destruiu completamente o Templo dos Deuses. Não só isso, a atmosfera do planeta ancião começou a se despedaçar. Vendo essa cena, o mensageiro divino ficou chocado. Ele não esperava viver o suficiente para ver o dia em que a barreira do selo das estrelas fosse quebrada, já que não existia nenhum ser no planeta capaz de derrotar o Deus Long. O golpe do Prota foi tão forte que fez o autoproclamado Deus se enviado para o reino dos humanos, e vendo o estado miserável que ele se encontrava, os imortais ficaram chocados. Eles sonhavam com a derrota daquele desgraçado, isso era algo que eles mais desejavam, mas no fundo eles não acreditavam que seu desejo seria realizado. Mas diferente deles, a Tianxi tinha esperança que o Shen seria capaz de dar um fim na tirania do autoproclamado Deus. Com o encantamento ficando mais fraco, os fantasmas avisaram os imortais que essa seria a melhor chance deles escaparem. E quando eles foram explicar o que o poderoso Rei Demônio disse, o bichinho de estimação do autoproclamado Deus tentou engolir o planeta dos anciãos, mas ao sentir a presença do Rei Invencível, ele interrompeu seu ataque e se preparou para o combate. Ao mesmo tempo, o Prota saiu do planeta dos anciãos, e o fantasma continuou sua explicação dizendo que o Rei Demônio ordenou que os imortais cumprissem os seus deveres, enquanto ele toma conta da divindade. Voltando a cena para o Prota, nós vemos o sistema explicando que o valor de campo de 1000 foi reduzido, e o tamanho do corpo do avatar do deus desse domínio foi aumentado em 10.000 vezes. E aproveitando que o sistema estava sendo generoso, o Prota pediu para o chat GPT analisar um inseto grande na sua frente, e atendendo seu pedido, o sistema explicou que como a criatura favorita do Deus Lorde da Neblina, ela possui uma natureza maléfica e cruel, e gosta de devorar asteroides para aumentar a força do seu poderoso corpo de dragão. Esse monstro nasceu com a coragem para enfrentar os imortais e demônios, e possui um talento inato contra eles. Essa criatura também tem uma alta defesa contra habilidades dos deuses, permitindo que ela sobreviva à explosão astral. Após essa explicação, o sistema avisou o Prota que ele só pode permanecer por mais 1 hora no continente ancião. Ele precisa resolver tudo com seu avatar antes que o tempo acabe. Ao ouvir isso, o Rei Invencível parou de perder tempo e deu um socão na criatura. Mas diferente dos seus inimigos de sempre, o monstro não foi derrotado com um soco. Ao invés disso, a criatura contra-atacou. E graças ao pensamento rápido do Prota, ele conseguiu desviar das garras do monstro facilmente. Mas para sua surpresa, uma grande quantidade de energia foi disparada em sua direção após desviar das garras do demônio, e esse ataque pegou ele desprevenido, e fez ele usar 5.000 pontos para reparar os danos do avatar. E graças ao sistema ele conseguiu reparar seu avatar do reino dos deuses completamente, e vendo ele se regenerando, a criatura ficou animada, e disse que vai ver quantos dos seus ataques o vilão aguentaria, e achando engraçado um inseto gigante falando, o Prota não perdeu a chance para debochar dele. Naturalmente a criatura ficou extremamente irritada com a arrogância do Rei Invencível, e jurou que colocaria um fim em sua vida, enquanto eles trocavam golpes.
O mensageiro divino informou seus companheiros que um mero demônio se atreveu a desafiar os deuses, para proteger o continente ancião daquela criatura, mas mesmo dando essa notícia, o emissário ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A destruição do planeta ancião fazia parte do destino. E mesmo se aquele monstro não tivesse um talento inato contra os demônios, ainda seria uma luta difícil, e se isso continuasse, a sua galáxia seria afetada. Por isso mesmo, entendendo o motivo dele estar lutando, o emissário não podia ficar só observando a galáxia cair no caos, então sem outra escolha ele usou sua habilidade Vínculo Santo para imobilizar o demônio, e com seu inimigo tendo o corpo imobilizado, a criatura agarrou um planeta, e jogou em direção do seu adversário, e o emissário teve que usar todo o seu poder para manter sua habilidade ativa. Enquanto isso, a passagem para as 9 províncias foi finalmente aberta pela Tianxi. Ela usou seu artefato para restaurar o planeta Kyushu, e ela ficou feliz ao ver o método da sua mestra funcionando, mas esse era só o começo. Sua mestra disse que a terra principal das 9 províncias é um planeta distante. Os 2 planetas estão tão distantes que é impossível construir uma conexão de teletransporte entre eles. Entretanto, o aglomerado de estrelas dos 9 céus funciona como um círculo mágico ancião, que pode conectar múltiplas galáxias. Existem vários planetas conectados que estão escondidos no campo das estrelas. Por milhares de anos, a sua mestra nunca revelou os seus planos para ninguém. Ela nem conseguia imaginar os tipos de dificuldades que ela teve que enfrentar, sozinha numa vasta galáxia procurando por candidatos para serem o próximo continente ancião, formando conexões e infundindo o poder divino em cada uma delas. Ela criou a última esperança para o povo dessa terra, então seguindo o plano da sua mestra. A Tianxi abriu o portal do planeta Kyushu em outro campo estrelar, e vendo os imortais com medo de entrar no portal, a Anshi ficou irritada e chamou eles de covarde. A sua irmã tinha construído o caminho perfeito para eles, e os imortais ainda hesitam em caminhar em direção da liberdade. Ela até começou a debochar da cara deles, e como ela estava agindo muito arrogante, a Tianxi decidiu brincar um pouco com a cara da sua irmã, e perguntou se ela queria ser a primeira a entrar no portal. Ao ouvir a pergunta da sua irmã, a Anshi ficou preocupada, mas como ela estava agindo bem arrogante antes, ela não podia recuar, então mesmo morrendo de medo, ela entrou no portal, e com a partida dela, os imortais decidiram deixar o resto da população fugirem primeiro. No início tudo estava indo bem, mas quando o deus dragão caiu, os imortais que traíram a pura virtude, percebeu que a derrota daquela entidade provocará a ira dos deuses, por isso sem outra escolha, eles decidiram seguir as coordenadas deixadas pela pura virtude, já que essa era a única saída viável. Mas para o azar deles, a Tianxi percebeu suas presenças, e disse que eles não eram dignos de seguir os humanos para o novo planeta, já que foi eles que traíram sua amada mestra. E mesmo eles tentando inventar desculpas pelas suas ações, ela ignorou os imortais, e disse que eles e aquele deus imundo são iguais. Por isso ela não permitirá que eles entrem no portal. Ao mesmo tempo que ela ameaçava os traidores, uma grande quantidade de energia se fundiu com a conexão de teletransporte, e em seguida explodiu o portal. Ao verem essa cena, todos entraram em desespero, e a pessoa responsável por destruir sua única esperança foi o deus Long, e ele estava bem puto, ele até jurou que rasgaria os corpos deles. Ao ver sua técnica de ressurreição, a Tianxi percebeu que ele ativou o segundo estágio do artefato. Então, desesperada, ela tentou fazer seu artefato retornar, mas antes dela conseguir fazer isso, a divindade chutou o artefato para longe, e falou que dessa vez ninguém será capaz de salvar as formigas inferiores, nem mesmo aquele inseto de antes. Após dizer isso, ele usou seu oráculo para fazer a Tianxi se ajoelhar, e enquanto os imortais que se rebelaram contra os deuses ficavam frustrados com seu plano dando errado, os traidores puxaram o saco do seu mestre, dizendo que Tianxi possui um coração perverso. Ela tinha armado um plano para enviar as formigas para outra galáxia, e eles estavam planejando se infiltrar no planeta para onde ela enviou as formigas para capturar ela, diante da fúria do autoproclamado Deus. Até os rebeldes se renderam quando perceberam que seu plano tinha dado errado, e vendo a obediência das formigas, o gordo Lin falou que não sabe como aquela formiga escapou da influência do seu oráculo, e gastou uma das suas preciosas vidas. Então, bem irritado, ele jurou que quando encontrar com aquela formiga novamente, ele vai torturar aquele demônio da pior forma possível. Não só aquele inseto terá um final trágico por ter desafiado seu Deus, todos aqueles que desafiaram suas ordens também morrerão. E terminando de dizer isso, ele ordenou que seus subordinados acabassem com a vida dos traidores, e vendo o relâmpago indo em sua direção, a Tianxi percebeu que morreria. Ela não tinha força para bloquear o ataque, então aceitando a morte, ela se desculpou com sua mestra e sua irmã, e também com seu amado, mas para sua surpresa, o artefato foi ativado de repente, e o relâmpago foi bloqueado, e sua vida foi salva.
Naquele momento, ao invés de ficar aliviado, ela só conseguia pensar no responsável por bloquear o relâmpago. E conforme ela esperava, essa pessoa foi o protagonista. Para ser mais preciso, foi o segundo clone do Rei Invencível, aquele que não se tornou um demônio. E vendo ele, o gordo Lin ficou confuso, já que ele conseguia sentir a presença daquele inseto no espaço sideral, e também na sua frente, e o cultivo daquele inseto tinha aumentado. Até a criatura estava confusa com a existência dele nesse espaço, mas ignorando a confusão do monstro, o prota carregou uma grande quantidade de energia no seu braço, e explodiu uma parte do corpo da criatura com um único soco, enquanto dizia que era um imortal. Ao ver essa cena surreal, o mensageiro divino ficou chocado. O pet do deus foi suprimido com apenas um ataque. Até agora há pouco, aquele demônio estava apanhando incessantemente, praticamente à beira da morte. Ele teve seus movimentos restringidos, e foi atingido por uma estrela da morte, e recebeu vários golpes fatais. Qualquer outra pessoa já teria morrido no seu lugar, mas ele foi capaz de reparar o próprio corpo várias vezes, e o seu nível de cultivação, ao invés de diminuir, aumentou sem parar. O mensageiro divino nunca viu algo assim acontecer antes, e agora ele conseguiu surpreender até mesmo o pet do deus. A espécie daquela criatura deveria ser muito superior a um demônio celestial, mas essa superioridade não existiu naquela batalha. Em toda a galáxia, não em todo o campo estelar, não existe nenhum indivíduo tão poderoso quanto aquele homem. Se ele estivesse no lugar dele, ele duraria apenas alguns minutos. Mas aquele cara foi capaz de dar uma surra na criatura, e devido a isso, o mensageiro divino começou a pensar que aquele demônio possa mesmo desafiar os deuses. E se a vida daquela garota for salva, a pura virtude finalmente poderá descansar em paz. E após chegar nessa conclusão, ele decidiu retornar, mas quando ele foi fazer isso, o prota apareceu do nada, e perguntou se ele deu permissão para o mensageiro se retirar, e ordenou que o imortal revelasse o que estava fazendo nesse lugar, e o emissário revelou que só estava fazendo o seu trabalho. Se o pet de um deus morrer, os deuses ficarão furiosos, e isso trará consequências para todo o campo estrelar. Tanto seu continente ancião quanto o campo estelares cairão em caos. Interrompendo sua explicação, o prota perguntou se o mensageiro só se importava com as vidas do campo estrelar dos seres divinos, e em seguida perguntou se ele não importava com as dezenas de milhares de vidas humanas no planeta ancião que estão prestes a ser devoradas pelos deuses. E apavorado ele respondeu que, como amigo da pura virtude, ele entende a importância do continente ancião para os humanos. Mas ninguém pode derrotar um deus. Ao ouvir sua resposta, o prota perguntou se ele era realmente amigo da mestra da Tianxi, e ele disse que sim, e explicou que quando a pura virtude viajou pelas estrelas, eles tiveram a sorte de se conhecerem. Enquanto dizia isso, ele pensava consigo mesmo que o nome da pura virtude pode ajudar ele nessa situação, já que parecia que o demônio também conhecia ela. Mas quando ele foi revelar sua relação com ela, um flash de luz perfurou sua cabeça. Após ceifar a vida dele, o prota comentou que eles claramente não carregavam os mesmos valores morais. Amigo é uma palavra muito forte para descrever a relação dos dois, e no momento seguinte, ele pegou o artefato telefônico, e declarou que da próxima vez, ele não vai deixar nenhum deles sobrando, e terminando de botar medo nos bisbilhoteiros, ele decidiu continuar sua diversão com a criatura. Enquanto isso, no planeta ancião, a Tianxi estava sem entender como existia outro Shen. O gordo Lin também estava confuso. A pessoa na sua frente não era um demônio como antes. Ele era um imortal que possuía uma energia imortal pura. Então, pensando consigo mesmo, ele chegou na conclusão que o homem na sua frente era um clone, e aquele que está lutando contra seu pet era o original, e estava no reino dos deuses. E se sua teoria estiver certa, o clone na sua frente não passava de um inseto insignificante do reino dos mestres do domínio. E chegando nessa conclusão, ele se encheu de confiança. Não tinha como um avatar estúpido ferir seu corpo. Então, todo confiante, ele partiu para cima do seu adversário. Mas totalmente diferente do cenário que a Tianxi imaginou, o prota parou o soco do seu inimigo com uma única mão, e mesmo com a grande explosão do choque de energia, o clone não se moveu nem um único centímetro. É claro, o Rei Invencível não perdeu essa chance para debochar do gordo Lin, e enquanto o autoproclamado deus ficava sem entender como um insignificante clone bloqueou seu ataque, o prota esmagou o braço dele, e ele gritou como uma garotinha. E após toda a sua majestade ser jogada no ralo, ele perguntou se o clone na sua frente era o original, e o prota respondeu que isso era óbvio. Se eles continuarem assim, ele vai matar sem querer seu adversário. Então era melhor o deus Long mostrar logo a sua carta na manga. Naturalmente, a divindade ficou puto com sua arrogância, e ativou sua carta na manga para matar o original. Assim, com a ativação do seu poder, ele se tornou um gigante, e tentou pisar no seu inimigo, mas para seu azar, o prota desviou do seu ataque, e apareceu de repente atrás dele.
E antes de acabar com a vida do gordo Lin, o prota debochou da carta na manga dele, e em seguida perfurou o peito do autoproclamado Deus com sua esfera de energia, com esse golpe destruindo seu coração. A vida do gordo Lin desapareceu dos seus olhos, e ele caiu no chão igual uma bosta. Naturalmente os figurantes ficaram chocados ao verem um humano tratando uma entidade aterrorizante como se fosse uma criança, e deixando Feng Qiun ainda mais surpreso, o prota chamou ele de mestre, e pediu a sua espada emprestada. E mesmo ele não entendendo que o ser misterioso quis dizer com mestre, ele emprestou sua espada. Ao mesmo tempo o buraco no peito do gordo Lin começou a se regenerar, e vendo isso o desespero da Tianxi voltou. Não foi só ela. O Feng Qiun também ficou apavorado, mas diferente deles o prota estava calmo. Mesmo o deus Long se transformando em uma aberração, ele não mostrou nenhuma preocupação. Como todo bom vilão, o gordo Lin começou a dar um longo discurso sobre seu clã do Deus Dragão. Eles nunca vão permitir que o prota sobreviva, e todos os familiares dele terão de se ajoelhar e implorar por misericórdia, mas ignorando a ameaça do seu inimigo. O prota falou que ouviu dizer que o preço para retornar da morte é bem caro, e que inclui a energia proveniente do consumo da alma de uma virgem, e também ouviu que toda vez que uma pessoa retorna, o preço aumenta exponencialmente, e terminando de dizer isso, o rei invencível desapareceu, e apareceu atrás do autoproclamado Deus, e em seguida cortou seu inimigo em vários pedaços em uma alta velocidade, enquanto se agonizava de dor. O deus Long se perguntou por que seu pet não veio para resgatar ele, e também porque existe um homem com o poder dos imortais e dos demônios, mas ao invés de ter suas perguntas respondidas, ele teve sua cabeça cortada, após ceifar a vida dele. O prota falou que para todos que morreram em vão, ele oferece a cabeça desse autoproclamado Deus como sacrifício. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Rei Invencível, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 111 mil inscritos, valeu mesmo por todo o apoio galera, partiu para os 150k.